Quando eu era criança, nunca entendia certos olhares que eu recebia. Fui adotado cedo por uma família abastada, dona de uns pedaços de terra no interior da Bahia. Cresci dentro da fazenda, me criei lá. E ela era a principal fonte de renda da vila que ficava aos seus pés, quase como um apêndice dela mesma. Meu pai, não irei dizer o nome para preservar a identidade. Até então tinha tido 6 filhas mulheres, mas queria porque queria ter um filho homem. Então ele adotou o filho de um meeiro que era próximo da família. Eu sei o que vocês estão pensando. Não é assim que funciona, mas por terem mantido isso em segredo, nunca fui isento de sofrer o preconceito e ser vítima das superstições daquele lugar. Sim, este é um relato sobre o lobisomem. Escutem o que eu tenho para falar. Os olhares começaram cedo, mas eu nunca soube exatamente o porquê. Talvez fosse o sangue que não corria em linha direta com o nome da família, talvez fossem os murmúrios sobre a minha origem. Não importava. Cresci ouvindo cochichos que cessavam quando eu entrava na sala, e vendo velhas benzedeiras fazendo o sinal da cruz ao me cruzarem na estrada de terra. Na vila, as histórias corriam de boca em boca. Eram sobre coisas que espreitavam à noite, histórias que as mães contavam para fazer os filhos voltarem cedo para casa. Mas havia algo diferente quando falavam de mim. Era como se aquelas superstições não fossem apenas lendas antigas. Elas se misturavam com a minha própria presença. Por anos, eu ignorei. Ou pelo menos tentei. A fazenda era o meu mundo. E os dias eram cheios de trabalho e cheios de terra úmida. Mas havia as noites. As noites traziam algo que eu não conseguia explicar. O vento parecia mais frio, o silêncio mais profundo. E lá, sob a luz da lua cheia, aqueles olhares de desconfiança faziam mais sentido. Se vocês acham que eu estou exagerando, que sou mais uma vítima da história mal contada, peço que fiquem. Há coisas que não podem ser ditas facilmente, mas precisam ser ouvidas. Se eles queriam um monstro, eu decidi dar isso a eles. Eu já era um adolescente que achava que sabia de tudo sobre o mundo. Esperei a quaresma, tinha que ser o dia perfeito. Uma noite de lua cheia numa sexta-feira 13. Era o período em que eu era mais hostilizado. Tratei de dar cabo de uma vaca que já estava doente da pior forma possível. Vou poupá-los dos detalhes agora, mas a cena não foi nada bonita. Eu só queria acabar com o nosso sofrimento. Deixei as entranhas no quintal principal da fazenda. Sumi com algumas galinhas e esperei para ver a repercussão no dia seguinte. Naquela noite, enquanto arrastava a carcaça da vaca para o quintal, o meu coração batia com um misto de ansiedade e raiva. Não era só o peso do animal que me consumia, mas o peso de todos os olhares e os sussurros que me perseguiam desde que me entendia por gente. Se queriam acreditar que eu era algo além de humano, por que não lhes dar o que pediam? O ar cheirava a ferro e podridão quando terminei. Minhas mãos tremiam, mas não era só pelo esforço. Era pela expectativa. O céu limpo deixava a lua brilhar em todo o seu resplendor, iluminando o cenário grotesco que eu havia preparado. Me escondi atrás de um dos galpões, observando o vazio do quintal, sentindo o frio subir pela espinha enquanto imaginava os gritos e a confusão que tomariam conta de tudo no dia seguinte. Quando o sol começou a se erguer, fui o primeiro a ouvir os murmúrios. Depois vieram os gritos,
Corri para o quintal, fingindo surpresa como qualquer bom autor faria, e me juntei ao pequeno grupo que começava a se formar. Os empregados olhavam para o chão com olhos arregalados, as mãos cobrindo a boca enquanto apontavam para o espetáculo que eu havia deixado. É ele. Ouvi alguém murmurar, e o meu estômago deu um nó. Não sei se foi o medo de uma satisfação amarga que percorreu meu corpo. Não demorou para que começassem as rezas, os sinais da cruz e, claro, as acusações sussurradas. Naquele momento, percebi que havia cruzado uma linha que talvez não pudesse mais voltar. E, para minha surpresa, a vaca doente não tinha sido o único animal morto naquela noite. Outros galinheiros foram arrombados e um dos cães de guarda foi encontrado gravemente ferido, arrastando a pata traseira no chão enquanto gemia abaixo. Mas não fui eu quem fiz aquilo. Os rumores se espalharam mais rápido do que o cheiro de sangue na fazenda. Diziam que o bicho estava solto, um bicho feroz, impossível de conter, que atacava sem aviso. As mulheres já rezavam o terço antes mesmo do sol se pôr, e os homens carregavam facões e espingardas como quem esperava a qualquer momento ver os olhos brilhando no meio do mato. Vi aí a minha chance. Se eu pegasse esse tal bicho, provaria de uma vez por todas que eu não era coisa nenhuma. Não era uma criatura das histórias deles, que era só um moleque. Mas naquela noite eu decidi que eu seria um caçador. Não era coragem que me movia, era desespero. Enquanto todos estavam ocupados trancando portas e fechando janelas, comecei a planejar. Fui até o galpão onde ficavam as ferramentas da fazenda e apanhei um facão que estava mais cego do que a minha própria confiança. Peguei também uma lanterna velha que costumávamos usar para procurar gado perdido à noite. O mato ao redor da fazenda parecia mais escuro do que o normal. Cada som parecia amplificado. O farfalhar das folhas, o piado distante de um pássaro noturno, até mesmo o som da minha respiração parecia um rugido nos meus ouvidos. Se eu pegar ele, o meu problema acaba, pensei, tentando ignorar o suor que já escorria pelas minhas costas. A noite seguinte era um silêncio só. Não se ouvia cachorros, grilos, nem gente. Era como se a terra inteira estivesse perdendo a respiração. Até a fazenda, que nunca ficava completamente quieta, parecia paralisada. Nenhuma porta batendo, nenhum rangido de madeira velha, apenas o som distante do vento, carregando o cheiro de terra seca e alguma coisa que eu não conseguia identificar. Minha casa, que sempre parecia grande demais para o tanto de gente que nela vivia, agora parecia uma tumba. Apenas um ou dois empregados que se revezavam para cuidar do meu pai, que mal conseguia sair da cama. Ele estava pior naquela noite, como se o medo tivesse se infiltrado até mesmo em seus ossos. Eu não entendia. Esse silêncio era tão antinatural que me enchia de uma inquietação que eu não conseguia conter. Fui até o quarto dele e perguntei: por que tá todo mundo escondido? Que besteira é essa? Ele suspirou fundo, o peito subindo e descendo com esforço. O padre pediu que todos fossem para a igreja essa noite. Disse que era a única maneira de afastar o bicho.
E as minhas irmãs? Perguntei já sabendo a resposta. Estão lá. Mas nós ficamos. Achei que seria melhor assim. Meu pai não precisava dizer o resto. Ele sabia que se o lobisomem existia mesmo, a fazenda seria o lugar que ele viria primeiro. Fiquei sozinho com os meus pensamentos, sentado perto da porta principal. O facão ainda estava do meu lado, e eu passei horas afiando a lâmina como uma pedra improvisada. Não era a melhor arma, mas era tudo o que eu tinha. O tempo passou devagar, como se cada minuto durasse uma eternidade. De repente, notei que o vento tinha parado. Não era só o silêncio dos bichos ou da casa. Era a ausência total de movimento, como se o mundo tivesse congelado. Foi então que eu vi. Primeiro, um som baixo, como um rosnado abafado. Depois passos lentos, pesados, arrastados, como se algo enorme estivesse caminhando pelo terreiro. Apaguei a lanterna e fui até a janela. O meu coração martelava no peito, mas eu me obriguei a olhar. O que eu vi foi algo que nunca mais sairia da minha cabeça. Ele era grande, mas não de uma maneira exagerada. Tinha o tamanho de um homem muito alto e muito forte, mas andava curvado. A pele, ou o que parecia uma pele, brilhava sob a luz da lua, suada como se estivesse coberta por uma camada fina de óleo. Mas o que me assustou foram os olhos, amarelos, brilhantes, fixos na casa como se pudesse ver através das paredes. E o cheiro era como um misto de sangue, pelo molhado e algo apodrecido. A criatura parou bem no meio do quintal e ergueu a cabeça para o céu. Ouvi um uivo, que não era só um som. Era algo que parecia rasgar a noite. Um som tão profundo que parecia entrar na pele e apertar o coração. Naquele momento, todas as histórias que eu ouvia quando criança fizeram sentido. As lendas falavam que o lobisomem era a punição divina para quem vivia à margem das regras, para quem era amaldiçoado por 7 gerações de maldição. E ali diante de mim estava ele. Mas havia algo mais. Algo humano naquela coisa. Algo que me fazia ficar preso no lugar, incapaz de decidir se devia correr ou atacar. Enquanto eu tentava recuperar o fôlego, o meu pai começou a tossir alto no quarto, um som rouco, quebrado, que ecoava pelo silêncio da casa como um grito. A criatura virou a cabeça na mesma hora, os olhos amarelos fixos na direção do barulho. O meu sangue congelou. Ele começou a caminhar, arrastando os pés no chão seco, cada passo levantando um pouco de poeira que flutuava sobre a luz pálida da lua. Eu sabia que ele vinha para cá. Sabia que não estava apenas passando por acaso. Peguei o facão com as mãos tremendo. Era uma arma inútil contra algo daquele tamanho, mas eu não podia simplesmente ficar parado. Fui até o corredor e olhei para o quarto do meu pai. Ele estava pálido, suando, mas os seus olhos estavam abertos e atentos. O bicho tá vindo, pai. Eu preciso que você fique quieto. Ele balançou a cabeça, um movimento quase imperceptível. Não faça nada, menino. Não mexa com ele. Mas eu já estava decidido. Eu não ia deixar aquele troço entrar na casa. Se fosse morrer, morreria lá fora, lutando.
Abri a porta principal devagar, tentando não fazer barulho. A noite estava fria, mas o meu corpo estava tão quente que eu mal notei. A criatura estava a poucos metros agora, parada no meio do terreiro, farejando o ar como um cachorro gigante. Ei! Gritei, tentando fazer a minha voz soar mais firme do que eu sentia. Os olhos dele se voltaram para mim, e eu juro que vi algo mudar neles. Por um segundo, não parecia um bicho, parecia um homem. Um homem cansado, quebrado como se carregasse um fardo que ninguém poderia entender. Mas o momento passou rápido. O rosto dele se contorceu em algo que não parecia raiva ou fome. Ele veio na minha direção e eu levantei o facão, pronto para atacar. Mas antes que ele chegasse perto, algo estranho aconteceu. Ele parou de repente, o corpo tremendo como se estivesse lutando contra alguma coisa dentro dele. Foi então que notei a cicatriz no peito dele. Uma marca profunda, longa, como um corte antigo que nunca cicatrizou direito. Era quase igual a uma que eu tinha na perna de uma queda de bicicleta quando era criança. O meu coração começou a bater mais forte. Não. Sussurrei, sem acreditar no que via. A criatura deu mais um passo e caiu de joelhos. A respiração pesada, os olhos fixos nos meus. Não eram mais amarelos, mas castanhos, familiares. Olhos que eu já tinha visto antes, refletidos no espelho. Era como olhar para um pesadelo da minha própria vida. Não que eu fosse a besta, mas uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Eu era ele e ele era eu. Depois daquele dia, fugi da fazenda e nunca mais apareci.